Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja conosco, infundindo a sua graça, a sua inspiração e enchendo o nosso coração dos frutos da sua presença, sobretudo da paz e da alegria. Espero que vocês já tenham rezado a oração da nossa família. E hoje nós queremos dar continuidade e encerrar com o quarto ponto da nossa oração, os comentários que temos feito sobre a oração diária da nossa família. E exatamente esta quarta parte da nossa oração se refere ao Espírito Santo. Quando dizemos, pedimos, conduzir nossos corações em tudo o que temos que ser, viver e fazer para a honra e glória da Trindade una e santa, para a salvação e santificação de todos nós, de toda a Igreja e do mundo inteiro. Vocês devem ter presente à cabeça o último vídeo nosso em que falávamos sobre a glória de Deus, o pedido que fazemos para o nosso Pai, para que a nossa casa interior, a nossa casa comunidade, a nossa casa igreja, se encha da sua glória. Eu vou dizer para vocês que ao longo desses 4 vídeos, eu tenho feito uma experiência da fidelidade de Deus que prometeu para mim cuidar de mim, me acompanhar. Quando eu estava preparando esta pregação, melhor, esta formação, eu comecei a ver as ligações coerentes que a inspiração do céu se evidenciou nesta oração. Hoje, estudando e preparando-me com João Cassiano, eu percebi claramente, gente, Deus se valeu de mim para escrever esta oração. E temos a chancela da nossa igreja que nos aprovou exatamente no dia 28 de dezembro de 2009. Por que eu estou falando isso? Exatamente porque, refletindo sobre uma obra de João Cassiano chamada Sobre a Oração, eu cheguei no capítulo 18, que começa um comentário sobre o Pai Nosso. E exatamente hoje, em que eu deveria fazer esta formação, a gravação desse vídeo de formação, lendo João Cassiano, eu percebi que existe uma ligação entre aquilo que nós pedimos a Deus, enchei a nossa casa com a vossa glória, e o primeiro pedido que fazemos ao Pai no Pai Nosso.
santificado seja o vosso nome. Comecei a perceber uma relação que existe aí. Estou fazendo um pouco de gancho, estou pegando um pouco o gancho do vídeo passado para entrar no assunto deste. Vou ler para vocês o comentário que ele faz, o comentário não, é o que ele escreveu da conferência que ele teve com o abade Isaac sobre a oração. Neste capítulo 18, ele diz assim: elevados, nós, elevados à categoria e dignidade de filhos, já não consagramos todo o nosso afeto aos nossos interesses, mas sim à glória do nosso Pai, quando dizemos: santificado seja o vosso nome, e testemunhando que todo o nosso desejo e alegria é a glória do nosso Pai. Eu acho que este início de formação é uma continuidade do final do vídeo passado. Tudo obra de Deus, gente. Já não consagramos todo o nosso afeto aos nossos interesses, mas sim à glória do nosso Pai. E como é que nós glorificamos o Pai? Desejando que a nossa alegria esteja na glória do nosso Pai. Portanto, Jesus, para nós, sobre isso, é um modelo excepcional. É um modelo pleno a ser imitado, como aquele que mira em toda a sua vida, em todo o seu ser, em toda a sua ação missionária, em toda a sua obra de salvação, somente a glória de Deus, a nossa salvação e a nossa santificação. Nós podemos ler isso no Evangelho de São João, no capítulo 7, peço a vocês me acompanharem. No capítulo 7, começando do versículo 16. 7:16. Jesus respondeu aos judeus: o meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer-lhe a vontade, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, saberá se meu ensinamento é de Deus ou se falo por mim mesmo. E agora, preste atenção. Quem fala por si mesmo, procura a sua própria glória. Quem fala aquilo que passa na sua cabeça, quem fala aquilo que você acha que é, está procurando a sua própria glória. Mas quem procura a glória daquele que o enviou, é verdadeiro e nele não há falsidade. Eu acho que aqui Jesus deixou para nós um critério de discernimento. Quando nós, diante de determinadas situações, precisamos tomar alguma decisão, falando ou agindo, nós precisamos pedir muito a Deus. Primeiro, que seja fundamentada a nossa decisão em cima da vontade de Deus. Porque só desse jeito, daquela decisão, é que brotará a glória de Deus. Quanta experiência, gente, eu já fiz de ter tomado decisões baseadas no meu achismo, baseadas na minha
maneira de ver, no meu modo de ver, segundo a minha ótica, a minha percepção da realidade. E como eu me engano, como nós nos enganamos, porque nós não percebemos o que está por trás das coisas, por trás das pessoas, por trás dos acontecimentos. E por isso, nós podemos centralizar a decisão ainda baseada nos nossos desejos interiores, nos nossos interesses pessoais. Como eu fujo disso? Como é que eu devo buscar em tudo dar glória a Deus naquilo que falo, naquilo que faço, naquilo que sou? Contando com o socorro, com a ajuda, com a inspiração, com a intervenção da graça de Deus, para que tudo isso se reverta na glória de Deus. Para que tudo isso seja, para que ele seja mais procurado, amado, desejado, vivido, experimentado e comunicado. Então, a busca da glória de Deus, quando nós temos essa meta em buscar a glória de Deus, em desejar que essa glória de Deus plenifique a nossa vida interior, nossa casa interior, isto dá frutos. Que frutos que dá? Primeiro, dá fruto de santificação. O Espírito Santo nos santifica. Mas como é que eu posso ser santificada pelo Espírito Santo? Abandonando-me às inspirações que Ele não deixará faltar para nós. Então, quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, nós vamos sentindo que a santidade de Deus vai sendo, aos poucos, construída no nosso coração, edificada no nosso coração. E, na medida em que isto vai acontecendo, esta santidade de Deus vai transparecendo através das nossas obras e realizando aquilo que Jesus deixou no Sermão da Montanha, quando ele fala: não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo da mesa. Pelo contrário, a lâmpada é colocada no alto, no centro da sala, para que todos se iluminem. E Jesus ainda vai falar: para que todos, vendo as vossas boas obras, aí vem a glória, glorifiquem a Deus. Vendo as nossas boas obras, frutos da ação santificadora do Espírito Santo, as pessoas deem glória a Deus. Reconheçam naquela atitude, naquela palavra, naquela pregação, naquele ensinamento, naquela atitude que nós tomamos, a presença de Deus. Como Deus é bom. Percebam como Deus é bom, como Deus é compreensivo, como Deus é maravilhoso, como Deus é próximo. Por isso mesmo, agora entrando já no nosso pedido, nós pedimos que o Espírito Santo nos conduza em tudo e em todos os momentos, do nascer ao pôr do sol, desde o nosso despertar até o nosso adormecer, dentro e fora da comunidade, em tudo nós precisamos ser, viver e fazer como uma demonstração do poder do Espírito Santo
que age, que é, que vive, opera em nós, por nós e através de nós. Vejam como a glória de Deus, através de nós, depende de uma atitude que nós temos frente ao Espírito Santo. Ou eu resisto ao Espírito Santo e, portanto, bloqueio a ação de Deus em mim que o glorifica, que o torna aparente para todo mundo saber e ver, ou eu me entrego à ação inspiradora do Espírito. Gostaria de chamar a atenção para vocês, sobre uma coisa que já falei isso muitas e muitas e muitas vezes. Como é que nós nos comportamos diante de uma injustiça que sofremos, diante de uma situação que nos desagrada profundamente? Enfim, diante de uma circunstância que nos dói, que nos machuca, nós podemos ter dois comportamentos. Ou nos revoltamos, questionamos, esperneamos, esbravejamos, fofocamos, procuramos outras pessoas que talvez tenham tido a mesma experiência e deixamos de ganhar espiritualmente, nós perdemos a oportunidade de experimentar como Deus é sábio, como Deus é providente, como Ele sabe o que me convém. Então, ao invés de eu espernear, gritar, esbravejar e xingar, ou então fechar a cara, dar uma gelada nas pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou me abandonar, como aquela folhinha que cai na água, na correnteza de um rio e vai sendo levada mansamente. É assim, ficar naquela santa indiferença, mas não é uma indiferença doentia, mórbida, não. É uma indiferença que sabe, uma santa indiferença, que sabe que o Senhor tem preparado para nós coisas muito maiores. Que nos põe também no convencimento de que aquela injustiça, ou aquele mal entendido, ou aquela má interpretação de algum comportamento que nós tivemos, julgando a nossa intenção que não era má, Deus tira um bem. Deus usa de tudo para nos fazer crescer, para nos santificar, para retificar nossos caminhos tantas vezes tortuosos. Então, por que é que nós pedimos que o Espírito Santo nos conduza em tudo o que temos que ser, viver e fazer? Nós temos duas finalidades. Vejam como nós falamos para o Senhor. Em tudo que temos que ser, viver e fazer. Primeiro, para a honra e glória da Trindade Una e Santa. Olha, parece de novo a palavra glória. Para a honra e glória e a manifestação do Deus Uno e Trino em nós, por nós e através de nós. Mas deixamo-nos conduzir pelo Espírito Santo por uma segunda motivação, que está aqui. Para a salvação e santificação de todos nós. Todos nós da comunidade. Todos nós da fraternidade. Quando falamos todos, eu gostaria que vocês tivessem uma visão assim bem alargada, bem ampliada. Aqueles que já estiveram conosco, ainda que por um dia, estiveram conosco. Aqueles que ainda vão estar conosco
e aqueles que estão no meio de nós, que frequentam a nossa comunidade. Todos nós aqui nesta oração significa isso. Portanto, aqui está uma oração de intercessão. Pedimos a salvação e a santificação de todos nós, que trazemos no coração a força do nosso carisma. Mas não nos fechamos num nós, assim, só entre nós. O nosso olhar vai para a igreja, porque nós somos uma gota d'água na infinita dimensão da Igreja de Jesus. E por isso pedimos também a salvação, a santificação de todos aqueles que já passaram pela nossa igreja, por aqueles que a viveram com ardor, por aqueles que não viveram com ardor, aqueles que virão e aqueles que hoje estão na igreja, são igreja. Também nesse todos nós e toda a igreja, lembremos-nos que não só os vivos, nós temos na nossa igreja o dogma da comunhão dos santos. E os santos que estão neste mundo pelejando, não é verdade? Caminhando. Eu não gosto muito de igreja peregrina, eu gosto da igreja militante, a igreja que está na batalha, somos nós aqui. Mas existem também os nossos irmãos que estão se purificando no purgatório. E temos os nossos irmãos que já estão na glória, na visão da face de Deus. Portanto, nós pedimos por nós pedimos por toda a igreja e, finalmente, por todo o mundo inteiro. Aqueles que também não fazem parte da igreja, da alma da igreja, do corpo da igreja, mas procuram a Deus de coração sincero, são igreja na sua alma. E aqueles que desprezam tudo, que não querem saber de nada, são potencialmente nossos irmãos. Somos criaturas, nós temos um denominador comum, criaturas do mesmo Criador. E, portanto, temos a mesma origem e precisamos ser instrumentos de salvação para este mundo que está se perdendo por conta de pessoas que não levam a sério a revelação de Deus que Jesus veio trazer. Eu falei para vocês que esse finalzinho da nossa oração amplia, né? Amplia a nossa visão intercessora. Para quem que eu tenho que rezar? Quando eu preparava essa pregação, me lembrei neste momento de uma palavra maravilhosa do profeta Isaías, no capítulo 54. Vira e mexe essa palavra, volta a minha lembrança, volta a minha mente, mexe muito comigo, sobretudo no desafio a um desapego dos meus afetos, dos meus interesses, que tantas vezes se fecha numa redoma de mesquinhez e de egoísmo. Mas não é esse o projeto de Deus, não é essa a intenção de Deus. Ao contrário, pela palavra do profeta, o Senhor diz para mim e para vocês. É uma exortação. Alarga o espaço da tua tenda. Ligeira, rápida, estende a tua lona. Nada de economia. Estica a corda, finca a estaca. Versículo 4. Não tenhas medo. Não fiques com vergonha. Porque muitos virão para se abrigar à sombra desta
árvore chamada Nova Aliança. A nossa missão de rezar, a nossa missão de invocar o Espírito Santo, que nos conduza a igreja, conduz o mundo inteiro, é dever nosso. Portanto, vamos para águas mais profundas, para espaços mais ampliados, não só na nossa missão de abertura de missões, mas na nossa missão orante, na nossa dimensão de orantes, ir até os confins do mundo, pedindo a efusão do Espírito Santo para cada um de nós, para toda a igreja, o nosso Papa que pede tanto a nossa oração, os nossos bispos e sacerdotes, diáconos, que precisam tanto se deixarem guiar pelo Espírito Santo, porque estão com uma responsabilidade tremenda nas suas mãos. E finalmente por todo o laicato, por toda a vida religiosa, pelo mundo inteiro. Gostaria de apresentar para vocês um exemplo e um modelo de pessoa, como escrevia o João Cassiano, pessoa cujo interesse em todo o seu ser, viver e fazer é a glória de Deus. Quem é esta pessoa? Claro que já falamos de Jesus, mas agora eu quero falar de um apóstolo que se chama Paulo. Na carta aos Romanos, no capítulo 9, São Paulo, esse pedaço que nós vamos comentar, serviu de inspiração para mim, logo que eu cheguei aqui em Belo Horizonte. Logo que nós chegamos, a irmã Olga e eu, e começamos, eu muito apoiada por ela, começamos a abrir as portas da nossa escola para acolher pais, professores, alunos, pessoas que vinham de muitos bairros aqui de Belo Horizonte, vinham de fora de Belo Horizonte. Nós chegávamos a ter na nossa escola, passando por vários dias da semana, mais de 1.000 pessoas por semana, recebendo alguns recebendo querigma, outros já na pastoral, outros já na catequese. E isso incomodava uma comunidade que não estava habituada a essas coisas. E eu entendo a reação de algumas pessoas que desgostavam da casa ser disponível para ser ocupada por pessoas que não faziam parte daquele contexto. E um dia eu não reagia com mansidão, como eu estou falando para vocês aqui, né, gente? Mas um dia eu estava na capela rezando e tinha tido um atrito com uma pessoa, um atrito sério. E eu falei com Deus assim: Senhor, se eu precisar renunciar à comunidade, a esta missão que eu estou vendo que é minha, para salvar esta pessoa, para ela deixar de ser assim, perseguidora, ranheta, para ela se converter a vós e receber uma efusão poderosíssima do vosso Espírito, tire essa comunidade de mim, mas dê a ela a experiência de Pentecostes. Mas eu estava falando aquilo com Deus e me lembrando que São Paulo
Eu acho que eu me inspirei nele. São Paulo, quando ele quis mostrar, né, escrevendo aos Romanos, ele quis mostrar como Deus estava sendo bom para aqueles romanos que eram pagãos, né, que tinham sido convertidos para o cristianismo, como Deus tinha sido bom, em primeiro lugar, para o povo de Israel. E eu pensava naquele momento daquela minha oração que eu acabei de falar para vocês, falei, meu Deus, a graça de Deus está nesta casa. As pessoas vêm de fora e algumas pessoas de dentro não aceitam. Então eu fiz esse pedido. Mas hoje eu quero comentar com vocês exatamente o Romanos 9, de 1 a 3. São Paulo diz assim: não estou mentindo, mas digo a verdade em Cristo. Digo a verdade e minha consciência no Espírito Santo o atesta. Eu tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Paulo dizendo, gente, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, crônica, a tal ponto que eu desejaria ser eu mesmo excluído de Cristo em favor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Esses parentes segundo a carne e esses irmãos de quem ele está falando são os judeus que não aceitavam a novidade de Jesus. Então, São Paulo não era um cara que rezava egoisticamente. Não era um cara fechado na mesquinhez do seu próprio eu, nem quando rezava. E nós, ao pedirmos esta efusão do Espírito Santo para a nossa salvação e a nossa santificação, não pedimos só por nós. Nós pedimos por nós, comunidade e fraternidade, naquela amplitude que eu dei para vocês, pedimos por toda a igreja, pedimos pelo mundo inteiro. Por isso essa oração da nossa família, ela deve ser rezada diariamente. Eu costumo, antes de rezar o ofício das leituras, rezar esta oração da nossa família. Eu não sei em que momento do dia você costuma rezar, mas para eu não me esquecer, é sempre antes da oração, do ofício das leituras. E é assim, gente, que nós concorremos para que o nome do Senhor seja conhecido, reconhecido e perseguido como uma perfeição de santidade. Chegamos ao final deste nosso vídeo. Hoje eu preciso me demorar um pouquinho na explicação do compromisso da semana. Primeiro, o que nós vamos fazer? Diante de toda esta reflexão neste vídeo, eu pergunto a você, eu peço a você, escreva. Você poderia fazer esse exercício, desculpem, vocês poderiam fazer esse exercício sempre. Acompanhem a assistência a este vídeo com uma caneta e um lápis e um papel na mão, para que você, se não tiver oportunidade de ver de novo o vídeo, você já tomou nota de alguma coisa que você percebeu importante na sua vida. Então você vai escrever qual o momento deste vídeo que chamou mais a sua atenção. É o primeiro exercício. O segundo exercício vai nos levar a analisar um pouquinho a maneira como você reza. O que é que prevalece no seu tempo de oração? Os seus interesses, que nos torna fechados em nós mesmos,
os nossos interesses nas nossas coisas, com as nossas preocupações, ou prevalece os interesses do Senhor, que nos abre para dimensões universais, não é, gente? Nos amplia, como dizia aqui o Isaías, alargar a nossa tenda, ampliar o espaço. E terceiro ponto, vamos estabelecer um desafio para nós nesta semana. Isto é, o que nós vamos fazer, praticar como um desafio? Eu vou até deixar de lado a minha folha para eu poder explicar melhor, porque eu nem sei se eu fui clara naquilo que eu escrevi. Quando nós estudamos para fazermos a consagração à Nossa Senhora, a escravidão à Nossa Senhora, vocês devem se lembrar, nós lemos um livrinho de São Luís de Montfort, lembro? Sobre Nossa Senhora. E, num determinado momento, São Luís diz que a nossa confiança em Nossa Senhora, sobre a nossa atitude deveria ser de uma confiança tão grande na intercessão de Nossa Senhora, que nós não colocássemos nas mãos dela para levar a Jesus, sem pedir nada, sabendo que Deus conhece tudo de nós, sabendo que Nossa Senhora, por estar na visão de Deus, também sabe do que nós precisamos, e confiar, sem dar endereços. Nossa Senhora, pede para o fulano, para o Beltrano, para o Cicrano, olha, a minha situação não está boa, eu preciso resolver tal fato, assim. Se nós conseguíssemos passar um dia na semana, dizendo a oração do abandono, eu aceito tudo, estou disposta a tudo, contanto que a tua vontade seja feita, Senhor, você sabe tudo, eu não preciso ficar medindo, sem precisar nomear os nossos interesses, para fazer um ato imenso, muito grande, de confiança, de abandono. Olha, talvez nós sejamos provados, porque exatamente nesse dia em que você escolheu para fazer essa experiência, vai te aparecer uma intenção que você não podia deixar de nomear para Deus. Vai te acontecer algum problema, alguma pessoa vai ter alguma situação em que você tem que rezar, tem que colocar essa pessoa em oração, nomeando-a, e você, mas bem hoje que eu estou fazendo esse teste, né, de confiança, um teste de fé, gente. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência de amor de Deus por vocês. Você vai experimentar quanto Deus te vê, quanto Deus conhece, quanto Deus sabe daquilo que está cheio o meu coração. Eu não sei se eu fui clara, mas na hora da nossa partilha, se não tiver havido compreensão, eu posso me explicar melhor, quem sabe, e voltarmos na próxima semana a fazer essa mesma experiência. Eu confio cada um de vocês a intercessão de Nossa Senhora, que tratamos de Mãe da Nova Aliança. Uma senhora tão especial, uma senhora tão ligada à vontade de Deus, tão apaixonada por fazer o que Deus quer. Deixo vocês entregues
as mãos dessa mãe que sabe também daquilo que nós precisamos. Desejo a todos nós, a vocês e a mim, que o Espírito Santo nos conceda a graça da vivência de um abandono incondicional e amoroso à sua ação no nosso ser, no nosso agir, no nosso fazer, no nosso decidir, em tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.